A gente vai falar de espectrofotometria de absorção atômica, que é uma técnica muito comum, muito amplamente difundida nos laboratórios de análise. Ela é aplicada em diversas áreas, área ambiental, área de alimentos, indústria petroquímica, né? Onde a gente quer determinar metais, a absorção atômica está presente. A gente ouve muito os termos espectroscopia, espectrometria, espectrofotometria. De uma maneira geral, a espectroscopia é qualquer técnica que está relacionada com a interação da luz com a matéria. Quando a gente fala espectrometria, a gente está falando de técnicas que têm a finalidade de qualificar, de identificar uma substância ou de quantificar um determinado analítico de uma amostra, utilizando a interação da luz com a matéria. E quando a gente fala espectrofotometria, a gente está falando de técnicas que usam região UV visível. Os principais tipos de interação da luz com a matéria que estão envolvidos nas técnicas espectrométricas são a absorção e emissão. Aí a gente tem a absorção atômica, a absorção molecular, emissão atômica e emissão molecular, que englobam várias técnicas distintas, e o nosso curso diz respeito à técnica de absorção atômica. Sempre que a gente fala de absorção atômica, a gente começa falando um pouquinho de história. Essa história é uma história muito bonita, é muito interessante ler essa parte da história da ciência. Se vocês tiverem chance, façam isso. Então, a gente tem aí uma foto de um prisma, mostrando a incidência de um raio de luz branca, pode ser luz do sol ou luz de uma lâmpada mesmo, e a luz sendo dividida nas diferentes cores. Então, quem fez esse experimento pela primeira vez, ou quem disse que fez, né, pela primeira vez, foi nada menos que Newton, em 1666. Tá? Ele fez a luz solar atravessar por um prisma, colocou do outro lado do prisma um anteparo preto, né, escuro, e viu a luz colorida sendo dividida. Esse é um experimento famoso de Newton. Isso foi em 1666, muito tempo depois, assim, do nosso ponto de vista, né, de hoje. Em 1802, um inglês chamado Wollaston observou que o espectro solar apresentava linhas negras. Então, enquanto Newton via que as cores emendadas umas nas outras, o Wollaston observou linhas escuras. E essas linhas elas passaram a ser conhecidas como linhas de Fraunhofer, depois que esse pesquisador passou a estudá-las intensivamente em 1817. Fraunhofer dedicou muito tempo da sua vida estudando esse fenômeno. E por que Newton não observou? Porque ele usou um prisma, e aqui, para separar a radiação, e aqui Fraunhofer já usou uma rede de difração. E isso fez uma diferença incrível, um instrumento utilizado, um instrumento com mais resolução para separar melhor as cores, os comprimentos de onda, e observar que em algumas posições havia algumas linhas escuras, de novo com a luz solar. Então, Fraunhofer era, na verdade, um construtor de instrumentos ópticos, ele era alemão. Ele começou usando o prisma, assim como Newton, e depois ele começou a usar as grades de difração. As grades de difração, elas são superfícies que têm ranhuras, uma escala nanométrica de tamanho, ranhuras bem pequenininhas, da ordem de nanômetros, e aí quando a radiação incide ali, ela é dividida nos comprimentos de onda. Tá? Agora, qual seria a razão dessas linhas escuras no espectro da luz solar? O que começou a ser cogitado é que as linhas escuras seriam devidas à absorção de luz por átomos presentes na própria atmosfera do Sol. Vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que o elemento hélio ele foi descoberto antes na atmosfera do Sol que na atmosfera da Terra, por isso ele recebe esse nome. Ele foi descoberto por causa de uma determinada linha escura no espectro da luz branca solar. Aqui a gente tem alguns exemplos de emissão de alguns elementos. Entre 1859 a 1861, Kirchhoff e Bunsen, esse nome Bunsen vocês já ouviram, né? Demonstraram que cada elemento possuía uma coloração característica quando aquecidos em incandescência. Já fizeram um teste de chama? Foram esses os pesquisadores que lá, por volta de 1860, estudaram esse fenômeno. Então, aqui a gente está falando de absorção de radiação por átomos presentes na atmosfera do Sol,
e aqui a gente está falando de emissão, que são dois processos complementares. Aqui a gente tem uma ilustração de um experimento dessa época. Aqui a gente tem uma fonte de radiação, uma lentezinha para focalizar essa radiação, uma alça de platina ainda vazia, sem nenhum sal, a chama, uma lente novamente, e aqui a luz sendo difratada no fundo branco, tá? Então a gente vê aqui a luz branca sendo convertida nas cores separadas, ok? É claro que não só a radiação visível está sendo separada, é porque a radiação aqui ultravioleta e a radiação infravermelha a gente não consegue enxergar. E aí depois eles colocaram cloreto de sódio sobre essa alça de platina. Eles observaram aqui na chama uma coloração amarela, que todos vocês já observaram, que todos vocês, se não fizeram um teste de chama, já derramaram sal de cozinha na chama do fogão, a gás. Se não derramaram sal, já fizeram com que a água do arroz transbordasse, a água do cozimento da batata transbordasse. Tudo que a gente cozinha tem sal e a água fica imediatamente amarela. Então, eu ligo aqui o fenômeno de emissão, o calor da chama fazendo com que os átomos de sódio passassem do estado fundamental para o estado excitado. Quando volta para o estado excitado, emite essa radiação amarela, e aqui as linhas escuras do sódio representando a absorção. E aqui a representação apenas das duas linhas de emissão do sódio. Aqui, o que foi feito aqui? Foi retirada a lâmpada. A diferença daqui para cá é que aqui foi colocada uma lâmpada, essa radiação passou pela chama, e aí a gente observa aqui a radiação branca sendo dividida e as linhas escuras correspondentes à absorção da radiação específica do sódio. Aqui a lâmpada não está mais aqui, ou seja, o que a gente está vendo, na verdade, é o espectro de emissão do sódio, nas suas duas linhas principais. Então, aqui a gente tem a representação das linhas de absorção de Fraunhofer e aqui linhas de emissão de alguns elementos, como estrôncio, bário, sódio e potássio. Então, esses dois fenômenos, absorção e emissão, estão estritamente ligados. Para que um átomo absorva uma radiação, ele precisa receber uma energia, uma radiação, com energia equivalente à diferença entre o seu estado fundamental e o estado excitado. Ele vai absorver essa radiação. Quando ele volta para o estado fundamental, ele emite. Aqui a gente tem o espectro solar com as linhas escuras e vários elementos. Esse artigo aqui é um artigo que trata da história da descoberta dos elementos com o auxílio da espectroscopia. É um artigo muito interessante da revista Química Nova na Escola. Aqui a gente tem uma representação que certamente vocês já viram, mostrando o espectro eletromagnético. Quando a gente fala de espectrofotometria, a gente fala basicamente da região UV visível, mas o espectro eletromagnético ele é gigantesco. E vão desde ondas de rádio até raios gama. Quando a gente fala aqui em raios gama, quando a gente fala em alta frequência, em baixo comprimento de onda, a gente está falando de radiação muito energética. Radiação capaz de interferir no núcleo atômico. Quando a gente vem para cá, com grandes comprimentos de onda, da ordem de quilômetros, baixa frequência, ondas de rádio, por exemplo, a gente está falando de radiações com pouca energia. A faixa de radiação que interessa para nós, na absorção atômica, é na faixa do UV visível, e aqui uma representação do espectro visível, tá? Que é uma fração bem pequenininha do espectro eletromagnético. Aqui depois do vermelho a gente tem o infravermelho, antes do violeta, ultravioleta. Então a gente vê aqui, a gente observa que a radiação UV, ela é mais energética do que a radiação visível. Por isso que a gente costuma dizer, a gente costuma usar filtro solar com protetor UV, porque a radiação UV, ela é mais energética, mais danosa que a radiação visível. Uma outra representação, só caráter didático, vamos dizer assim, para a gente saber a ordem de grandeza. A gente está falando de comprimento de onda, né? Para a gente ter uma noção da escala. Então, quando a gente fala de, por exemplo, região do visível, a gente está aqui, ó,
entre poeira e bactéria, ó. Tá? Quando a gente fala de UV, a gente está falando de vírus, tá? E por aí vai, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. A gente vai desde quilômetros até nanômetros e menos ainda. Aqui é uma outra tabelinha também muito comum de ser vista quando a gente estuda espectrometria, que relaciona as cores que a gente vê e a cor que é absorvida, a radiação que é absorvida. Então, se eu observo, por exemplo, um objeto vermelho, significa que a cor absorvida por aquele objeto está na faixa de 490 a 500 nanômetros, ou seja, a radiação verde azulada. E isso faz com que a gente veja o vermelho, a cor que não foi absorvida. Bom, aqui só algumas definições para ficar registrado nos slides para vocês. Então, a radiação eletromagnética é um tipo de energia que pode ser propagada no espaço em altas velocidades. Radiação eletromagnética, a gente pensa em luz. Velocidade da luz, todo mundo sabe, é um valor altíssimo. Ela é composta de um campo elétrico e um campo magnético. E essa radiação eletromagnética, ela pode se apresentar como radiação luminosa, como calor. A gente pode tratar essa radiação eletromagnética como partículas, quando a gente trata como fótons. Justamente esse comportamento dual, chamado onda-partícula, é descrito através da equação de Einstein, que também é talvez a equação mais famosa da física hoje, né? Famosa no sentido popular da palavra. Então, a gente vai falar de luz, ora como onda, ora como partícula, dependendo daquilo que a gente quiser explicar. A verdade é essa, a ciência é assim, né? Então, aqui a gente tem uma representação para a gente ter uma noção do que é comprimento de onda e frequência. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, porque eu não sou muito hábil com a caneta, mas, por exemplo, se eu tiver uma coisa assim... Ai, desculpe que eu sou péssima, tá? Podia ter feito uma cor diferente, né? Bom, essa onda aqui, original, ela tem esse comprimento de onda. Essa que eu desenhei tem um comprimento de onda menor. O comprimento de onda é a distância entre dois máximos. A que eu desenhei tem um comprimento de onda bem menor, mas tem uma frequência maior. É o número de oscilações por segundo. Então, frequência e comprimento de onda, elas são inversamente proporcionais. Aqui está representando que a frequência é o inverso do tempo, é o número de oscilações por segundo. Então, aqui a gente tem uma expressão de velocidade. A velocidade nada mais é do que distância sobre o tempo, certo? No caso da luz, a gente vai substituir V por C, porque C representa a velocidade da luz, que tem esse valor aqui, 3 vezes 10 a 10 centímetros a menos 1. Então, a gente expressa a velocidade da luz através do comprimento de onda e da frequência. Só que a velocidade da luz não varia, certo? A luz trafega na forma de partículas, que a gente chama de fótons, e cada fóton possui um valor de energia associado. É isso que a gente vê o tempo todo quando a gente fala de radiação eletromagnética, onde H aqui é constante de Planck. Então, a gente pode caracterizar essa radiação, essa energia luminosa, esses fótons, tanto através do comprimento de onda como da frequência, tá? Porque a velocidade é constante em cada meio. Bom, aqui a gente tem a representação de absorção de uma radiação eletromagnética. Então, a gente tem aqui a representação de átomos gasosos no estado fundamental, a radiação eletromagnética, H-Ni, constante de Planck e a sua determinada frequência, e átomos no estado excitado. Qual é a característica dessa radiação para que ela seja absorvida por esses átomos? Ela tem que corresponder à energia necessária, exatamente ao valor de energia que é a diferença entre esse estado fundamental e esse estado excitado. Isso certamente vocês também já viram várias vezes. O elétron no estado fundamental, aí que a gente tem o nível energético 0, estado fundamental, nível energético 1, nível 2. Então, para ir de 0 a 1, ele precisa de uma radiação que tenha um valor de energia exatamente equivalente a essa distância aqui, para que a excitação ocorra. Então, a absorção
de radiação ocorre para que haja a excitação. Quando ocorre a desexcitação, quando o átomo volta para o estado fundamental, ocorre a emissão de radiação. Para que eu tenha átomos gasosos no estado fundamental, eu preciso primeiro atomizar a minha amostra. Então, por exemplo, se eu quero determinar ferro num medicamento, o ferro vai estar lá na forma de, sei lá, ferripolimaltose. Então, eu preciso tornar esse ferro disponível, tem que atomizar a minha amostra, quebrar todas as ligações químicas e passar tudo para a forma de átomo. E eu tenho que ter uma fonte de radiação eletromagnética. Então, isso é muito importante para a absorção atômica. São dois requisitos básicos para que eu tenha um equipamento de absorção atômica. Eu tenho que ter um sistema para atomização e eu tenho que ter uma fonte da radiação eletromagnética necessária para que ocorra essa excitação atômica. Eu preciso excitar os meus átomos. Então, eu preciso de uma fonte de energia, uma fonte de excitação. Isso pode ser uma chama, pode ser um plasma, pode ser um forno eletrotérmico. Tá? Em absorção atômica, em geral, ou é uma chama ou é um forno eletrotérmico. O que usa plasma é uma outra técnica. Aqui a gente tem de novo uma outra representação, tá? Só para ficar bem claro que cada tipo de excitação, dependendo da configuração eletrônica de cada espécie, vai gerar uma emissão distinta. Então, se isso aqui, por exemplo, for a configuração eletrônica de um elemento hipotético, a gente pode observar absorção do fundamental para 1 e do fundamental para 2. Mas a gente pode ver emissão de 2 para 1, de 2 para 0 e de 1 para 0. Então, aqui são as 3 linhas possíveis de emissão desse elemento hipotético. Isso é interessante a gente observar, porque, em geral, a gente tem mais linhas de emissão do que de absorção, porque a absorção é sempre do estado fundamental para cima. Tem o exemplo do sódio, tá? Esse aqui é um diagrama simplificado, o nome desse diagrama é até difícil de falar. É o diagrama grotriano, simplificado, tá? O diagrama grotriano do sódio, ele vai ter um monte de linhas aí, esse é o simplificado, para a gente observar as principais linhas do sódio. Reparem que aqui e aqui as linhas não estão coloridas, porque a gente já está na região do UV. Essas duas linhas aqui, 330.2 e 330.3, são aqui dos dois níveis 4P para o 3S. E como esses dois níveis aqui estão muito próximos, a gente tem duas linhas aqui muito próximas, que dependendo do equipamento a gente não consegue nem distinguir. As linhas principais do sódio, a que a gente usa mais frequentemente para fazer análise, são essas duas aqui, do 3P para o 3S. Então, essas duas aqui que também estão bem próximas. Outra linha interessante é essa daqui. Eu não vou com vocês discutir novamente a teoria dessas coisas, tá? Porque não sei se vocês lembram que existe toda uma discussão sobre quais são os níveis de energia para cada elemento, quais são as transições permitidas, as transições proibidas. Se vocês observarem todos os níveis de energia do sódio aqui, tá? Depois do 3S, tá? A infinidade de possíveis transições, vocês vão observar que nem toda transição acontece, ou nem toda transição a gente observa, porque já ouviram falar em regras de seleção, probabilidade da transição acontecer, tudo isso o pessoal estuda geralmente em química geral inorgânica e algumas vezes em fisicoquímica. E aqui a gente tem de novo, tá, as linhas de emissão do hidrogênio, do mercúrio, que está errado, né? Aqui está hélio, mas aqui acho que o que está certo é aqui. E o neônio, tá? Só para vocês terem uma ideia de que cada elemento químico tem a sua configuração eletrônica específica e, consequentemente, cada um vai ter o seu espectro de emissão específico, característico. E aqui, só para a gente saber diferenciar, porque, assim, normalmente, na formação do aluno, ele primeiro vê espectrofotometria na região do visível, aquela que a gente mede a absorção das moléculas, certo?
que a gente usa a cubeta com a solução. Quando o aluno chega na minha mão, ele já fez pelo menos bioquímica. Um experimento para dosar açúcar ou proteína, que gera uma cor, fez uma curva analítica. A gente observa espectros de absorção com essa característica aqui. Espectros contínuos. Aqui é o espectro de absorção da clorofila B. Quando a gente fala de átomos, a gente fala de espectros em linhas. E por que isso acontece? Nos átomos, a gente só tem níveis de energia eletrônicos. Nas moléculas, que são muito mais complexas, nas moléculas que têm ligações químicas, além dos níveis de energia eletrônicos, a gente tem os níveis de energia vibracionais e rotacionais, por conta das ligações químicas. E aí, a gente vai ter uma infinidade de diferentes níveis de energia muito maior, a gente tem uma possibilidade de transições muito maior, e ao invés de observar linhas discretas, a gente observa um espectro contínuo, porque a gente não tem equipamento capaz de resolver essa infinidade de linhas muito perto umas das outras. Então, quando a gente fala de espectroscopia atômica, a gente pode trabalhar tanto com absorção quanto com emissão. O nosso curso trata de absorção atômica, tá? É um conjunto de técnicas fundamentadas na interação entre a radiação e os átomos no estado livre. Então, tanto na espectroscopia de absorção atômica, quanto na espectroscopia de emissão atômica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atomizar a amostra. E aí, depois, o processo que a gente vai ver é em cada técnica diferente. Bom, espectrometria de absorção atômica é uma técnica analítica que se baseia na absorção de radiação das regiões visível ou UV do espectro eletromagnético por átomos gasosos no estado fundamental. É comum as pessoas acharem que a absorção atômica trabalha só na região do visível, mas não, tá? Isso acontece por causa da associação que a gente faz com a fotometria de chama, lá no início da teoria a gente fala, né? Não, a gente também pode medir absorção na região do UV. Aqui agora mais um slidezinho que seria assim, um apanhado de tudo que eu falei. É uma repetição do que eu falei antes, com slides mais vazios de texto para ficar registrado aí para vocês. Bom, então tudo começou de verdade a ser mais profundamente estudado lá com as linhas escuras de Fraunhofer. A base da espectrometria de absorção atômica é a compreensão do processo de absorção de energia pelos átomos. Então, a gente tem átomos gasosos no estado fundamental absorvendo uma radiação com energia característica e indo para o estado excitado. Então, é esse fenômeno aqui que a gente tem que fazer acontecer. A gente tem que atomizar, a gente tem que fornecer a radiação com comprimento de onda específico e a gente tem que, de alguma forma, medir o que foi absorvido ou o que não foi absorvido. Isso só vai acontecer se essa energia, a energia fornecida, for correspondente à diferença entre os dois estados, o fundamental e o excitado. Então, só para concluir, os átomos de sódio, que é o nosso exemplo clássico, tá? Que é aquela configuração simples, podem absorver radiação com comprimento de onda 589 nanômetros. A gente já viu lá o exemplo do sódio. Os átomos de cobre não absorvem nesse comprimento de onda, mas podem absorver radiação em 285,2 ou em 324,8. Isso é só um exemplo. A gente já viu isso antes. Por outro lado, embora a gente esteja falando dessa diferença, o sódio só vai absorver esse comprimento de onda, o cobre só vai absorver aquele, a técnica de absorção atômica, ela dificilmente vai ser utilizada para fazer análise qualitativa. Por quê? Porque eu tenho que fornecer para a minha amostra uma radiação característica. Se eu quero determinar ferro, eu tenho que fornecer uma radiação característica que o ferro absorva. Então, tem que saber já que eu quero analisar ferro. Tá? Então, não faço análise qualitativa quando eu uso absorção atômica. Aqui a gente tem uma visão geral da espectrometria de absorção atômica. Então, eu tenho aqui uma fonte de radiação, uma lâmpada, que vai fornecer aquele HNI característico para aquele elemento que eu quero determinar. Aqui eu tenho um atomizador, que para a maioria dos casos em absorção atômica vai ser uma chama,
que vai fornecer calor suficiente para que a amostra seja atomizada. Eu tenho aqui um monocromador, que vai selecionar o comprimento de onda que eu quero medir, e finalmente um detetor, que é um aparato que vai converter energia luminosa em energia elétrica, tudo isso acoplado a um medidor que hoje nada mais é que um computador. A gente vai falar de tudo isso aqui com calma, de cada uma dessas partes, mas não hoje.